Pois é, pessoal, vocês devem ter visto que o Tribunal de Contas da União autorizou uma auditoria sobre as contas da Previ, o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, para apurar um possível rombo de 14 bilhões de reais. Fique até o final do vídeo que eu vou trazer para você informações sobre esse tema e nós vamos ver se isso pode afetar o Banco do Brasil e se você, investidor do Banco do Brasil, pode ser convocado para arcar com esse rombo ou não. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pessoal, vocês devem ter visto aí que na data de ontem foi autorizado pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, a abertura de uma auditoria, ou seja, de uma investigação em caráter urgente nas contas da Previ, tá? Que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. Isso aconteceu após algumas notícias de que a Previ podia estar acumulando um prejuízo de aproximadamente 14 bilhões de reais. Exatamente, pessoal, um rombo de aproximadamente 14 bilhões de reais em um fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E aí, diante dessa informação, o TCU autorizou a abertura dessa auditoria, e muita informação vem sendo propagada desde então, muita informação desconexa, muita informação inverídica, e nós sempre voltamos ao mesmo problema, né, pessoal? Nós nunca sabemos onde procurar informações confiáveis e no que nós podemos confiar sobre essas questões mais delicadas. Então, vamos tentar entender essa relação e vamos tentar entender como isso pode afetar o Banco do Brasil, se pode ou não e como. Então, antes de mais nada, pessoal, nós temos que entender o que é a Previ. A Previ é um fundo de previdência. Tá? O que ela faz? Ela capta dinheiro com o Banco do Brasil e com os funcionários na ativa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem caráter de patrocinador. Patrocinador da Previ. E os funcionários do Banco do Brasil são os contribuintes da Previ. Então lembrem, nós temos um sistema de previdência, que é o INSS, o Sistema Geral de Previdência, tá? Hoje todos devem se aposentar pelo Sistema Geral, o Regime Geral de Previdência Social. Não há mais diferença com relação a regimes de previdência, todos estão suscetíveis ao regime geral, de forma que possuem legislações que autorizam previdências alternativas ou complementares. São órgãos que são vinculados aos empregadores, a instituições que podem ser fechadas ou abertas, que servem para criar uma previdência complementar. Ou seja, as duas formas de previdência, elas se somam, o INSS com as previdências complementares. De forma que a Previ é justamente uma previdência complementar. Ela é uma previdência complementar porque ela está ligada ao Banco do Brasil e aos funcionários do Banco do Brasil. Portanto, é uma previdência complementar fechada. Por que ela é fechada? Porque ela não é aberta ao público comum. Ela é destinada aos funcionários do Banco do Brasil. Portanto, ela possui um caráter previdenciário complementar e acessório ao INSS. Portanto, para oferecer essa previdência complementar para os aposentados, que em algum momento foram funcionários do Banco do Brasil, a Previ precisa de dinheiro, precisa de caixa, que posteriormente é utilizado para pagar os benefícios desses aposentados. De forma que quem contribui para a criação de caixa da Previ são aqueles funcionários que estão na ativa e contribuições do próprio Banco do Brasil. Portanto, o Banco do Brasil mais os seus funcionários contribuem com a Previ, que posteriormente alimenta os aposentados. Acontece que a Previ ela possui muitas pessoas em cargos diretivos que fazem a administração de todo esse dinheiro que é recebido pelos funcionários do Banco do Brasil e pelo Banco do Brasil efetivamente. Aproximadamente hoje se fala em uma administração de 300 bilhões de reais que são utilizados para alimentar esses funcionários aposentados. Acontece que quando há a troca de governo, geralmente, o presidente, ou seja, o maior cargo diretivo dessa instituição que é a Previ, geralmente é trocado para possuir um posicionamento ideológico mais semelhante a de quem está no governo federal, né, ao chefe executivo, ao presidente do país. De forma que no ano passado, melhor dizendo em 2023, houve a nomeação do Fukunaga para ser o presidente da Previ. No entanto, essa nomeação ela tomou bastante os holofotes das notícias, porque algumas pessoas se questionavam que ele não era uma pessoa qualificada para administrar. Naquele momento se falava em 200 bilhões de reais, né? Mas aproximadamente hoje acho que está por volta de 300 bi o valor administrado. De forma que
houve alguns questionamentos com relação à competência do Fukunaga, porque ele não era uma pessoa de carreira, não era uma pessoa da área financeira que tinha experiência e contato prévio com o mercado. E aí algumas pessoas, inclusive partidos políticos, contestaram essa nomeação desse presidente para a Previ. Inclusive a justiça acabou afastando esse Fukunaga do cargo de presidente da Previ. No entanto, posteriormente, esse afastamento foi derrubado e o Fukunaga voltou para o cargo de presidente da Previ. E agora nós vemos que mais recentemente, começou esse burburinho a semana passada, né, e ontem tomou mais corpo, esse burburinho de que, na verdade, a Previ, o plano principal dela, estava acumulando um prejuízo de aproximadamente 14 bilhões de reais. Algumas fontes dizem que durante o ano de 2024, os investimentos que a Previ fez com aqueles fundos de reserva renderam 1%, 1,58% durante todo o ano de 2024. Portanto, pensem, toda aquela contribuição do Banco do Brasil e dos funcionários, ela vai para uma conta que tem que ser administrada pela Previ. E essa administração da Previ ao longo do ano de 2024, sobre todo esse dinheiro que é contribuído, trouxe um rendimento de 1,58%. De forma que o prejuízo acumulado, segundo essas fontes, era de aproximadamente 14 bilhões de reais. Ou seja, além de demonstrar um rendimento baixíssimo durante o ano de 2024, essas fontes alegam que a Previ ainda tem um rombo de 14 bilhões para ser arcado. E aí que vem o questionamento. Como que isso pode afetar o Banco do Brasil? Porque eu tenho visto muita gente já falando que o Banco do Brasil é quem vai arcar com esses 14 bilhões de rombo dos funcionários do Banco do Brasil, dos funcionários aposentados do Banco do Brasil, que hoje estão ligados à Previ, né? Nós temos que saber, aqui eu trouxe para vocês, caso alguém tenha interesse de ler, a lei que ela disciplina o regime de previdência complementar, que é a instituição, a forma como a Previ se qualifica, né? Um órgão de regime de previdência complementar. E aí nós chegamos nessa lei, na Lei Complementar 109/2001, ao artigo 19. E nesse artigo, a lei determina que as contribuições que constituem as reservas, ou seja, todo aquele caixa que vai para a Previ e que, portanto, é utilizado para pagar os aposentados, ele tem a finalidade de prover o pagamento dos benefícios, né, como eu disse, e tem caráter previdenciário, de forma que essas contribuições possuem duas naturezas. As naturezas normais, que são aquelas destinadas normalmente, que são descontadas nas folhas de pagamento dos funcionários e que também são descontadas sobre as receitas auferidas pelo Banco do Brasil. Portanto, incide uma porcentagem sobre as receitas do BB e dos funcionários, que essa porcentagem posteriormente é destinada para a Previ de forma normal. Ou seja, essas são as contribuições normais, o que acontece rotineiramente. No entanto, o artigo 19 ele traz uma segunda forma de custeio, uma segunda forma de contribuição, que são aquelas contribuições extraordinárias. E aqui é que está o ponto-chave da questão. As contribuições extraordinárias são aquelas destinadas ao custeio de déficits. Portanto, nós já vemos aqui que existe uma previsão na lei que regulamenta a Previ de contribuições extraordinárias para cobrir rombos. Exatamente esse caso que nós estamos possivelmente de frente, vivenciando esse prejuízo acumulado, esse déficit que ainda será apurado. Nós não temos um valor oficial ainda, são apenas fontes que estão soltando essas informações preliminares, portanto isso ainda deve ser confirmado. Mas caso isso se confirme, nós estaríamos aqui na hipótese definida pelo artigo 19 da lei das previdências complementares, diante de uma possível necessidade de um custeio, de uma contribuição extraordinária, para que seja suprido esse déficit apresentado. Por quê? Justamente porque o artigo nos diz que essas contribuições e essas reservas, esses caixas da Previ, possuem finalidade de prover o pagamento dos benefícios, portanto, um caráter previdenciário. Portanto, não pode ficar sem dinheiro em caixa para pagar esses benefícios previdenciários. De forma que, se faltar dinheiro, ou seja, se houver déficit, deve haver contribuição extraordinária, além do que aquelas rotineiras que são arcadas pelo Banco do Brasil e pelos seus funcionários. Aí é que vem a questão. Como a lei determina que devem acontecer essas contribuições extraordinárias? Aqui nós vemos o artigo 21,
que traz algumas normativas sobre isso. Portanto, o artigo 21 nos diz aqui que o resultado deficitário, que é o que provavelmente ainda falta confirmação, mas é o que provavelmente está acontecendo, nas entidades fechadas, que como eu já expliquei para vocês é o caso, porque é uma entidade fechada apenas para funcionários do Banco do Brasil, e aí o próprio artigo diz como será realizado essa contribuição, como será realizada essa contribuição extraordinária para suprir esse rombo. Será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre suas contribuições. Ou seja, o que o artigo legal nos diz? Que esse rombo de 14 bi terá que ser distribuído entre patrocinador e aqueles contribuintes com natureza de participantes e assistidos, que são efetivamente os trabalhadores e os já aposentados, na proporção de suas contribuições. Portanto, essa porcentagem que é descontada das receitas do Banco do Brasil e dos funcionários, ela será utilizada para fazer essa distribuição desse rombo para que seja suprido esse déficit que ainda deverá ser confirmado. Lembrando, pessoal, foi aberta a auditoria, então esses valores são valores prévios que ainda precisam de confirmação. Tudo isso que nós estamos conversando aqui ainda são teorias, ainda são suposições e ilações. Não estou batendo o martelo que o Banco do Brasil terá que arcar com isso. Apenas estou trazendo para vocês o que diz a lei dos regimes de previdência complementares em caso de ser confirmado esse déficit. Então, em caso de ser confirmado esse déficit, a lei nos diz que essas contribuições extraordinárias serão equacionadas entre os funcionários, os assistidos e os patrocinadores, que justamente são, ou melhor, que é o Banco do Brasil, conforme eu expliquei para vocês aqui nesse esquema. Portanto, o que nós vemos é que sim, é provável que o Banco do Brasil tenha que arcar financeiramente com esse rombo, com esse prejuízo acumulado na Previ. No entanto, isso dependerá de futuras confirmações e negociações para saber se de fato como se dará essa distribuição dessa porcentagem desse rombo. Até porque o próprio artigo legal já diz que é possível que esse equacionamento seja feito por meio do aumento das contribuições. Ou seja, a contribuição dos funcionários ela pode aumentar de forma que aumenta-se o desconto nos salários desses funcionários para cobrir esse rombo apresentado. Também pode ser uma hipótese de reduzir o valor dos benefícios futuramente a ser concedidos. Portanto, uma segunda hipótese é que os funcionários do Banco do Brasil que vão se aposentar a partir de agora tenham uma aposentadoria menor do que aqueles que já estão aposentados, para fazer frente a esse rombo financeiro apresentado. E aqui nós temos uma previsão de que essa redução dos valores dos benefícios não se aplica àqueles que já se encontram aposentados. E que nesse caso seria necessário o aumento de uma contribuição adicional para a cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. Portanto, nós vemos aqui que caso seja confirmado esse rombo, esse déficit, é muito provável que os mais prejudicados sejam efetivamente os aposentados, aqueles funcionários a se aposentarem do Banco do Brasil. E também o Banco do Brasil, que pode ser chamado, na qualidade de patrocinador da Previ, a aportar mais capital e suprir esse rombo por meio de uma contribuição extraordinária que estaria sendo equacionada aos patrocinadores e aos assistidos. No entanto, pessoal, se lembrem que tudo isso são suposições, são hipóteses que ainda precisam da conclusão da auditoria do Tribunal de Contas da União. Que posteriormente, se for confirmado esse rombo, algum desses cenários que eu trouxe para vocês no vídeo pode ser confirmado. Portanto, me parece ainda bastante precário, bastante antecipado qualquer movimento com relação às ações do Banco do Brasil nesse momento. Ainda tem muita água para rolar. Então, aguardemos os próximos capítulos. Se você gostou dessa análise, se você gostou dessas informações, se você não sabia ou se você já sabia, deixe aqui nos comentários. Se você possui feedbacks e sugestões de novos vídeos, também deixe nos comentários que me ajudará. Se inscreva e ative o sininho. E até a próxima. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.